Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Dentro Católico. Meus queridos e amados irmãos, estamos no quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde nós refletimos a cada domingo os textos que a Igreja nos propõe para o nosso crescimento espiritual, para o nosso aprofundamento com a Palavra de Deus e com Jesus Cristo, nosso Senhor. Então hoje vamos ver, 2 de fevereiro, a apresentação do Senhor, a festa da apresentação do Senhor, o dia em que a mãe de Jesus, o pai de Jesus adotivo, São José, leva Jesus ao templo para apresentá-lo ao Senhor. Então, assim, existia uma regra, a mulher tinha um filho, aqui na Bíblia, no livro de Levítico, deixa eu encontrar aqui, Levítico... No livro de Levítico, capítulo 12, não tinha pensado nesse texto, mas me veio à mente agora, porque é dessa purificação aqui que o Evangelho de hoje está falando. Então veja, Levítico, capítulo 12, versículos do 1 ao 4, diz assim: O Senhor falou a Moisés, dize aos israelitas: quando uma mulher conceber e der à luz um filho, ficará impura durante 7 dias, como na impureza por menstruação. No 8º dia, circuncidarão o filho, e ela passará 33 dias purificando seu sangue. Não tocará coisa alguma, nem entrará no templo até terminar os dias de sua purificação. Então aqui veja, são exatamente 40 dias depois do nascimento de Jesus. Você conta aí, dia 25 de dezembro até hoje, são 40 dias. Ele vai dizer aqui que ficará 7 dias se purificando do sangue, do parto, como se estivesse menstruada, Depois, no 8º dia, circuncidará o menino, e Lucas capítulo 2, a gente vai ler do versículo 22, mas se você ler 3 versículos antes, você vai ver a circuncisão de Jesus. E também nós podemos ver aqui que ela passa mais 33 dias purificando o seu sangue. Então, vai dar aí aproximadamente 40 dias dessa purificação. Meus amados irmãos, por essa ocasião, os protestantes vão dizer sempre que Maria teve um parto normal, porque ela foi se purificar. Ela foi se purificar e, indo se purificar, isso comprovava que ela tinha tido um parto normal com derramamento de sangue, não um parto milagroso e continuado virgem. E lendo as Escrituras de maneira tão rasa, lendo as Escrituras apenas pegando o que está ali, ipsis litteris, o que está escrito. Ah não, Denis, mas a gente tem que pegar o que está escrito. Sim, ali é uma regra para todas as mulheres. Todas as mulheres que tiverem filhos normais, da maneira que concebem um casal. E tendo esse filho concebido de maneira natural, ou seja, com a relação sexual, também vai nascer de uma maneira normal, como nascem todos os filhos. Só que a Santíssima Virgem Maria, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, ela concebeu de uma forma sobrenatural. O anjo do Senhor, quando anuncia, quando faz o anúncio de que ela seria a mãe de Jesus, Gabriel vai dizer para ela: tu conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Aí Maria vai dizer, não porque teve falta de fé, não porque não achava que Deus não poderia fazer, mas porque queria compreender. Por isso Santo Agostinho vai dizer que nós temos uma fé racional, uma fé que é possível compreender a fé. Porém, tem coisas que é incompreensível aos sentidos. Por quê? Porque o nosso sentido, é limitado. Somos criaturas.
Então Maria vai dizer: Senhor, ou melhor, ao anjo, como se fará isso se eu não conheço homem algum? Ou seja, se eu não tenho relação sexual com nenhum homem, como se fará isso? O anjo vai dizer: a sombra do Altíssimo te cobrirá, e o menino que nascer de ti será chamado Santo. São Mateus vai dizer no capítulo São Mateus, acho que é São Mateus 1, 21, ou é São Mateus 2, 21, né? Acho que é São Mateus 2, 21. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Isso mesmo, São Mateus capítulo 1, versículo 21. Dará à luz um filho, a quem tu chamarás Jesus, porque ele salvará seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia anunciado por meio do profeta. Vê, a virgem será, deixa eu ver. Vê, a virgem está grávida, dará à luz um filho, que será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Isso quem disse foi o profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14. Né? Então, a virgem concebeu virgem e deu à luz virgem. Isso é um milagre, é milagre. Então, Denis, por que o evangelho de hoje? Vamos para o evangelho. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Então, todas essas ordenanças José e Maria cumpriram, porque eles estavam inseridos dentro de uma comunidade humana e também uma comunidade judaica religiosa que tinha preceitos e tinha leis que deveriam ser cumpridas. Mas aqui deixa claro a purificação da mãe e do menino. Jesus também precisava ser purificado. Maria precisava ser purificada. Lógico que não, meus irmãos. O parto de Maria foi milagroso, não foi um parto normal, não foi um parto qualquer. Deus não violou Maria nem na geração e nem no parto. Isso seria contraditório ao que o profeta Isaías vai dizer. Eis que a luz conceberá, ou melhor, eis que a virgem conceberá. A virgem conceberá virgem e dará à luz a um filho virgem. A virgem conceberá e dará. Conceberá a luz a um filho e dará a luz a um filho virgem e continuará virgem. Por que Deus não violaria Maria? Porque ela se abriu ao Senhor, ela se deu ao Senhor, ela se colocou ao Senhor. Então, aqui nós podemos ver que essa festa de Nossa Senhora das Candeias, que alguns chamam, Nossa Senhora da Luz, né? Ou Festa das Luzes, ou Apresentação do Senhor, nós podemos ver que o destaque aqui está para Jesus, para o menino Deus, para aquele que é a luz das nações e a glória de Israel. Veja o que diz. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. Então Simeão era justo e piedoso e esperava a consolação do seu povo. Qual era a consolação do povo? A chegada do Messias. O Espírito Santo estava com ele, com Simeão, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Simeão vai dizer para Deus: eu agora posso morrer em paz, porque os meus olhos viram
a tua salvação, Senhor Deus Altíssimo, que enviaste para iluminar todas as nações e para ser a glória de Israel, o Messias, o Cristo, o Senhor, o Redentor. E aí continua o Evangelho dizendo: o pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel, no mundo inteiro. Ele será um sinal de contradição. Existe um sinal de contradição no meio protestante. É o próprio Cristo. O próprio Cristo é um sinal de contradição para eles. Porque eles estão o tempo todo se contradizendo. Eles estão o tempo todo vendo um Messias que não é o Messias das Escrituras. Eles estão o tempo todo criando conjecturas a respeito de Cristo, da Santíssima Virgem Maria e de sua igreja. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. E muitos corações são revelados. Quando a gente vê aí pastor dizendo que a Virgem Maria é um demônio. Nossa Senhora de Guadalupe é um demônio. O Imaculado Coração de Maria, ou o Sagrado Coração de Maria, isso é um demônio que os católicos inventaram. Nossa Senhora Aparecida aqui em cima, isso é um demônio. Maria não é virgem coisa nenhuma. Maria teve outros filhos. Maria não é virgem coisa nenhuma. Maria precisou fazer a purificação, como está dizendo aí São Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 13, versículo 10. São Paulo vai dizer que o amor cumpre toda a lei. Maria e José cumprem a lei não é porque quebraram a lei. Ao contrário, é porque não quebraram a lei. Eles cumprem porque não quebraram. Cumprir a lei é sinal de justiça, de alguém que é justo, de alguém que é reto diante de Deus e dos homens. Agora, quebrar a lei, aí sim, é que é sinal de pecado, de contradição, de contra-testemunho. E continua. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva. E agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Então, José e Maria cumprem a lei não porque são defraudadores ou alguém que quebra a lei, mas porque eles amam o Senhor e cumprem toda a lei. E eles também estavam inseridos em uma comunidade religiosa que tinha preceitos a serem cumpridos. Inclusive o próprio Jesus, sem nunca ter pecado, cumpriu toda a lei, exatamente para mostrar que não é pecador. Aquele que cumpre toda a lei não é pecador. Denis, então quer dizer que Maria, por ter cumprido a lei, não pecou? Maria foi preservada do pecado. José pecou? Pecou. Pecou porque a missão de José não era igual à de Maria. E por isso ele não recebeu as graças exclusivas que foram dadas apenas à Mãe de Deus, a Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, para que ela fosse toda perfeita para a missão que não podia ser realizada por alguém imperfeito. Por quê? Porque ela trazia este homem no seu ventre, aquele
que veio libertar todos os povos. A primeira leitura de hoje, tirada de Malaquias 3, do 1 ao 4, vai dizer: Assim diz o Senhor Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo: Eis que envio o meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim. Então aqui ele está falando de João Batista. Enviarei meu anjo. A palavra anjo significa mensageiro. Vamos ler substituindo anjo por mensageiro, porque existem protestantes dizendo que Jesus é um anjo, porque aqui também vai falar de Jesus como sendo um anjo, como tendo o título de um anjo, de um mensageiro. Veja, assim diz o Senhor: Eis que eu envio o meu anjo, ou meu mensageiro, e ele há de preparar o caminho para mim. Está falando de João Batizador. Logo chegará ao seu templo o dominador, que tentais encontrar, e o anjo da aliança que desejais, ei-lo que vem, diz o Senhor dos Exércitos. O anjo da aliança. Quem é o anjo da nova aliança? Jesus. Quem é o mensageiro da nova aliança? Quem é o autor da nova aliança? Jesus. Aí ele vai dizer, vou repetir, né? Logo chegará ao seu templo o dominador, que tentais encontrar, e o anjo da aliança que desejais, ei-lo que vem, diz o Senhor dos Exércitos. E quem poderá fazer-lhe frente no dia de sua chegada? E quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? Ele é como o fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros, e estará aposto como para fazer derreter e purificar a prata. Assim ele purificará os filhos de Levi, os sacerdotes, e os ferirá como ouro e como prata. E eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor. Os sacerdotes serão purificados para oferecer oferendas justas ao Senhor. E quais são elas? O corpo e o sangue de Cristo, transubstanciado no altar. Será então aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, que agora é a igreja. Então será aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, da igreja, como nos primeiros tempos e nos anos antigos. Assim, Deus manifesta quem é Jesus, quem é aquele que Maria traz nos braços. E, para concluir, o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 2, versos 14 ao 18, vai dizer assim: Irmãos, visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para assim destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que, por medo da morte, estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Então, existe a necessidade da encarnação do Verbo para que Deus possa salvar não somente a nossa alma, como pensavam os gnósticos, mas também salvar a nossa carne, redimir o homem todo por um todo. E aí conclui-se dizendo: pois, afinal, não veio ocupar-se com anjos, mas com a descendência de Abraão. Se ele veio salvar a descendência de Abraão e não anjos, se ele fosse salvar anjos, ele não precisaria se encarnar, porque os anjos não têm carne. Mas como nós, seres humanos, temos carne, e a nossa carne também será purificada, a nossa carne também será restaurada, a nossa carne também será glorificada na ressurreição, ele veio em carne. Pois afinal, não veio ocupar-se com anjos, mas com a descendência de Abraão. Por isso devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Pois tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem
à tentação. Então, a festa, né, da apresentação do Senhor é exatamente isso. É trazer aos nossos olhos aquele que é o Salvador, aquele que é o Messias, aquele que é o Redentor, aquele que veio para salvar a mim e a você dos nossos pecados. E não somente salvar a nossa alma, mas salvar o homem todo, corpo, alma e espírito, para nos salvar por inteiro. E é por isso que haverá a ressurreição da carne. E essa carne, redimida por Cristo, será manifesta, gloriosa, sem pecado, sem mancha, sem ruga, porque para entrar no céu, o autor da carta aos Hebreus vai dizer que sem santidade é impossível ver a Deus. Sem santidade é impossível entrar na eternidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê coragem, ânimo, para que nós possamos nos deixarmos moldar pelo Cristo, que é o grande, o maravilhoso oleiro, que vem moldar o vaso que somos nós. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.